Bem-vindos a essa segunda aula nesse curso sobre a teologia da aliança. Na última aula, nós falamos sobre, em termos gerais, sobre alianças, sobre a importância da doutrina da aliança e sobre como a doutrina da aliança fica no centro, no cerne do evangelho, da mensagem da Bíblia. Agora, tendo falado um pouco sobre a aliança, o que nós precisamos fazer é introduzir definições da palavra aliança. Para falar sobre aliança, claro, nós precisamos saber o que é uma aliança ou um pacto. E a primeira coisa que eu quero fazer nessa aula é examinar as referências explícitas às alianças divinas na Escritura. E quando eu digo referências explícitas, estou falando sobre lugares na Escritura onde a palavra aliança é usada, ou pacto. E a primeira referência é da aliança de Deus com Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 17 e 18. Gênesis 6, 17 a 19, eu vou ler esses versículos. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Iremos examinar essas alianças em mais detalhe, mas por agora eu quero simplesmente destacar as referências. A segunda aliança divina mencionada na Escritura é a aliança feita com Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Gênesis 15, 18, onde lemos: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. É a segunda aliança. Em terceiro lugar, nós lemos sobre a aliança com Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Êxodo 24 e versículo 8, onde lemos: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Falando sobre o sangue da aliança. Em quarto lugar, nós encontramos a aliança com Davi. Nós lemos sobre essa aliança em Salmo 89, versículo 3. Salmo 89, versículo 3, onde lemos: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E finalmente encontramos a nova aliança. Importante, encontramos em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33. Eu vou ler aqueles versículos de Jeremias 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Finalmente, a
realização dessa profecia no Evangelho de Lucas. Nós encontramos em Lucas 22 e versículo 20. Eu vou ler versículos 19 e 20 agora, de Lucas 22. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. As palavras do nosso Senhor. É certo que há muitas referências às alianças, referências que usam a linguagem pactual, que falam sobre os vários aspectos das alianças na Escritura. Não podemos dizer que o conceito da aliança está presente na Escritura somente quando a palavra aliança ou pacto é usada. Mas no início desse estudo, quero destacar essas referências especialmente e proceder para estudar o que é uma aliança e especificamente o que é uma aliança divina. Agora, existem estudos que começam com as alianças do Antigo Oriente Próximo, como se essas alianças formassem o pano de fundo das alianças da Bíblia. Mas o problema é esse ponto de partida é errado. E se não baseado em pressupostos errados, pelo menos pode levar a conclusões erradas. Existem correlações interessantes entre acordos políticos no mundo antigo e as alianças nas Escrituras. Mas não devemos dizer que os autores da Bíblia, da Escritura, ou que Deus mesmo usou esta forma para governar o seu próprio relacionamento com seu povo, como uma forma de contextualização. A realidade é que esses acordos têm suas raízes na forma da aliança criada por Deus. Deus é a fonte. E a forma com que Deus se relaciona com indivíduos e com nações é a base dos outros relacionamentos pactuais e não o contrário. É um ponto importante para destacar. Então, começamos como princípio, sempre com a palavra de Deus, a palavra perfeita, inspirada de Deus. Agora, podemos usar os tratados antigos para nos ajudar a entender a forma da aliança, não porque esses tratados têm a prioridade no nosso pensamento, e precisamos destacar esse fato também. Vou dar um exemplo disso. É como um estudo da paternidade. É a paternidade de Deus que nos fornece o padrão da paternidade humana. E não a paternidade humana que mostra como Deus se relaciona com seu povo como pai. E a mesma coisa é a verdade quanto às alianças divinas. Vamos considerar, em primeiro lugar, duas definições de aliança. Vamos focar especialmente na definição do teólogo americano O. Palmer Robertson. Mas, em primeiro lugar, verifiquemos a definição de J.I. Packer. Ele disse: o relacionamento pactual é um compromisso voluntário e mútuo que liga os membros do relacionamento um ao outro. Um pacto pode ser negociado, feito entre parceiros iguais, como compromissos em negócios modernos, ou o contrato de casamento. Ou pode ser, Packer continua, pode ser imposto unilateralmente, como todas as alianças de Deus. Mas essa distinção é irrelevante ao compromisso em si. A realidade do relacionamento depende simplesmente do fato que obrigações mútuas foram aceitadas e prometidas nos dois lados. Agora a definição da aliança de O. Palmer Robertson. Ele disse: uma aliança
pode ser definida como um compromisso de sangue administrado soberanamente. Eu vou repetir essa definição. Uma aliança pode ser definida como um compromisso de sangue administrado soberanamente. Eu vou examinar, palavra por palavra, frase por frase, essa definição. Primeiramente, compromisso, a palavra compromisso. E o que nós vamos ver é que nem todos concordam sobre o que é a aliança. Em primeiro lugar, precisamos dar uma olhada na definição de Robertson. Primeiramente, essa palavra, como eu disse, é a palavra compromisso. Compromisso é o que liga as pessoas, as partes da aliança. E há três aspectos desse compromisso que precisamos destacar. Primeiramente, em primeiro lugar, o elemento formalizante. E esse elemento formalizante é uma declaração verbalizada do caráter do vínculo estabelecido entre as duas partes da aliança. O elemento formalizante. Em segundo lugar, o juramento verbal. E nós vemos um exemplo desse juramento numa aliança entre dois homens, Abraão e Abimeleque. Gênesis 21, versículos 23 e 24 e versículo 31. Onde nós lemos: agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Também no compromisso, em terceiro lugar, nós temos uma ação simbólica. E eu vou dar uma lista com algumas referências da Bíblia sobre essas ações simbólicas. Primeiramente, a doação de um presente. E vocês podem dar uma olhada a essas passagens em seu próprio estudo. A doação de um presente, Gênesis capítulo 21, versículos 28 a 34. Número 2, uma refeição. Gênesis 26, versículos 28 a 31, versículo 54. Êxodo capítulo 24, versículo 11. Número 3, a criação de um memorial. Gênesis capítulo 31, versículos 44 e em seguinte. Josué 24, versículo 27. Número 4, a aspersão de sangue. Êxodo capítulo 24, versículo 8, a aspersão de sangue. Número 5, a oferta do sacrifício. E encontramos essa oferta nesse contexto, Salmo 50, versículo 5. Em sexto lugar, a passagem por debaixo do cajado, Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. E, em sétimo lugar, finalmente, a divisão de animais, que nós encontramos na aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículos 10 e 18. Existe uma relação estreita entre o juramento e a aliança. E tem um número de passagens que falam sobre esse aspecto, o juramento. Deuteronômio 29, versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 16. Salmo 105, versículo 9. E Salmo 89, versículos 3 e 4. Assim como o noivo e a noiva trocam alianças como símbolo e garantia da sua fidelidade constante e amor permanente em nossa cultura, também os sinais da aliança simbolizam a permanência do vínculo entre Deus e seu povo. Então, falando sobre a primeira palavra dessa definição, compromisso. Agora, vamos considerar a frase compromisso de sangue. E essa frase expressa a supremacia do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança.
É interessante ver que a frase bíblica fazer uma aliança é literalmente cortar uma aliança na língua hebraica. Em Gênesis 15, esta expressão é usada para descrever as alianças estabelecidas entre os homens. As alianças estabelecidas por Deus com os homens e as alianças estabelecidas por homens com Deus. Cortando uma aliança. Os pactos incluem rituais, que são ações cerimoniais que envolvem o derramamento de sangue. E uma ação simbólica é a divisão de animais em pedaços na cerimônia ritual. É uma atividade que acontece até hoje em alguns lugares. E eu tenho, por exemplo, a situação, o que acontece no Sudão, onde as partes pactuantes de aliança precisam passar por cima do corpo de um boi que foi executado para selar a aliança. Ainda acontece até hoje. A divisão dos animais simboliza uma promessa até a morte, é tão sério, em relação ao compromisso da aliança. Nós encontramos essa cerimônia na aliança com Abraão e também em Jeremias capítulo 34, versículos 18 a 20. Eu vou ler esses versículos, Jeremias 34, 18 a 20, onde nós lemos: Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-lo-se nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então temos um exemplo claro aqui falando sobre isso. O sangue é significativo nas Escrituras porque representa a vida. A vida, a Bíblia diz, está no sangue. E esse conceito é introduzido na aliança em Gênesis capítulo 9, versículos 4 a 6, onde nós lemos: Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a mesma verdade que é enfatizada na lei de Moisés, Levítico 17, versículos 10 a 14. Levítico 17, 10 a 14. Onde nós lemos: Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. E no contexto da refeição da aliança, da Páscoa, Jesus introduziu as disposições da nova refeição da aliança, a Santa Ceia. A sua intenção foi proclamar-se como o Cordeiro da Páscoa, tomando sobre si mesmo as maldições da aliança.
Então sua morte foi uma substituição. Seu sangue foi derramado por seu povo. Temos a figura dessa realidade na cerimônia em Gênesis capítulo 15. Eu vou ler com vocês Gênesis 15, versículos 9 a 17. Onde nós lemos essa passagem importante quando nós falamos sobre alianças e o derramamento de sangue. Gênesis 15, 9 a 17. Deus diz: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, Abraão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Normalmente, o que aconteceria seria as duas partes da aliança teriam passado por meio dos pedaços dos animais. Mas aqui nós vemos o próprio Deus passando por meio dos cadáveres, na forma da tocha de fogo e do fogareiro fumegante, que simboliza o fato que é Deus mesmo, é Ele que assumiria a responsabilidade das duas partes da aliança. Então, falamos sobre compromisso, falamos sobre compromisso de sangue. Agora vamos falar sobre compromisso de sangue administrado soberanamente. A evidência bíblica mais importante e a evidência extra-bíblica, que nos ajuda a entender a forma das alianças, mostram a forma unilateral do estabelecimento da aliança. Nas alianças bíblicas, é o soberano Senhor dos céus e da terra, o Criador, que dita os termos da aliança. É Deus que faz as exigências. É Deus que termina todo aspecto da aliança. É Deus que, em última instância, realiza as obrigações da aliança. Ele é soberano. A aliança não é compromisso entre parceiros iguais, ou relacionamento que o homem pode administrar ou ditar. A fonte da aliança é Deus, os termos da aliança são ditados por Deus, e a realização da aliança é também a obra de Deus. Enfim, essa definição de O. Palmer Robertson ajuda muito nosso entendimento das alianças. Uma aliança é um compromisso de sangue administrado soberanamente, administrado por Deus soberanamente. E agora, para concluir essa aula, iremos falar um pouco sobre a extensão das alianças divinas. No início dessa aula, eu comecei com uma lista de alianças que são expressamente definidas como alianças feitas por Deus. Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Israel, com Davi e também a nova aliança. Mas nesta lista não temos uma referência à aliança que Deus fez com Adão. A aliança chamada, nos padrões de Westminster, a aliança de obras. Vou dar uma olhada na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, do pacto de Deus com o homem. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, onde nós lemos: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras.
Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. Também quero ler com vocês a Confissão da Fé de Westminster, capítulo 19, da Lei de Deus, onde nós lemos: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la, e dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Finalmente, o Catecismo Maior de Westminster, questão número 30, onde nós lemos: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A resposta: Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras. Mas por puro amor e misericórdia livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Não vamos falar sobre a designação desse pacto como o pacto das obras. Vamos estudar essa doutrina com mais detalhe no futuro. Mas precisamos considerar se é legítimo descrever o relacionamento entre a Deus e Adão, a humanidade, de Adão até Noé, como um relacionamento pactual, qualquer que seja a terminologia usada para descrever aquele pacto. Então, sabemos que não há uma época na história da redenção entre Noé e Cristo em que Deus não lidou com seu povo por meio de um pacto. É importante destacar esse fato também. As alianças já mencionadas com Noé, com Abraão, com Moisés e o povo de Israel, com Davi. Essas alianças abrangem a totalidade do período do Antigo Testamento. E a promessa da nova aliança, feita por Deus imediatamente antes do exílio em Jeremias 31, encontra a sua realização em Jesus Cristo e permanece. A palavra aliança, o pacto, não aparece na Escritura até Gênesis capítulo 6, versículo 18. Então, podemos legitimamente concluir que o relacionamento entre Deus e Adão era relacionamento pactual. A primeira coisa que precisamos considerar é que não é necessário que a palavra pacto ou aliança seja usada especificamente para descrever um relacionamento pactual. Por exemplo, na conta da promessa de Deus a Davi, essas palavras não aparecem em 2 Samuel, 1 Crônicas, capítulo 17. Mas não há dúvida que este relacionamento é pactual. E, portanto, é possível concluir que podemos descrever um relacionamento como sendo pactual, mesmo quando as palavras pacto e aliança não são usadas, se os elementos de uma aliança estão presentes. Em segundo lugar, há duas passagens que descrevem a ordem estabelecida por Deus na criação como pactual. Jeremias, capítulo 33, versículos 20 a 21 e 25 a 26. Então, Jeremias, capítulo 33, 20 a 21, 25 a 26. Vou ler esses versículos. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi,
meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Deus diz aqui que ele estabeleceu uma aliança com o dia e com a noite. Mas quando? Quando essa aliança foi estabelecida? E essa descrição pode falar sobre a atividade de Deus na criação, ou pode ser uma descrição das ordenanças da aliança feita com Noé. Gênesis 8, versículo 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Mas é provável que Jeremias esteja falando aqui sobre as ordenanças do terceiro dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 14, onde diz: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E agora, nós podemos chegar a essa conclusão, mas por quê? Porque há uma passagem paralela a Jeremias 33, em Jeremias 31, versículos 35 e 36. Jeremias 31, 35 e 36, onde nós lemos: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, esta passagem diz praticamente quase a mesma coisa do que diz Jeremias 33. A diferença nesta passagem é o uso do termo leis fixas em vez de aliança. Então, a pergunta é: quando foram essas leis fixas estabelecidas? Nós sabemos que a resposta a essa pergunta é na criação. Portanto, parece que em Jeremias 33 temos uma referência ao estabelecimento de uma aliança na criação. E a segunda passagem que precisamos considerar é Oséias capítulo 6, versículo 7. Oséias 6, versículo 7, onde nós lemos: mas eles, falando sobre os filhos de Israel, transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. E alguns intérpretes usam esse versículo como evidência sobre o pacto das obras com Adão. Mas não é tão simples assim. Porque essa frase, como Adão, nesse versículo, pode significar como homem, como o ser humano. Então, o que o profeta pode estar dizendo aqui é que Israel é como homem em geral, ou como Adão em particular. Nos dois casos, seria implícito que existia uma relação pactual entre Deus e o homem não israelita, não dos filhos de Israel. Como o homem não israelita quebrou a aliança, o homem israelita quebrou a aliança, o que Deus está dizendo aqui. Portanto, como eu disse, não vamos examinar em detalhe a doutrina do pacto das obras aqui e agora. Só quero dizer que a presença de todos os elementos essenciais à existência de uma aliança nas relações entre Deus e os seres humanos antes de Noé fornece uma base adequada para a designação desse relacionamento como aliança, como pacto. Embora o termo aliança ou pacto não apareça,
A essência de um relacionamento pactual certamente está presente nos primeiros capítulos da Bíblia. Na criação, Deus se ligou ao homem na relação da aliança. Após a queda no pecado, o Deus da toda a criação se ligou graciosamente ao homem, novamente, comprometendo-se a redimir um povo para si mesmo da humanidade perdida. Da criação à consumação, o vínculo da aliança determina a relação de Deus com seu povo. Sempre há esse vínculo da aliança. A extensão das alianças vai do início do mundo até o fim. Enfim, nesta aula, nosso foco foi a definição da aliança divina. Uma aliança é um compromisso de sangue administrado soberanamente. Nossa conclusão é que os relacionamentos de Deus, todos os relacionamentos de Deus, são pactuais do início ao fim. Na nossa próxima aula, iremos explorar a unidade das alianças divinas. Então, espero que vocês vão continuar a assistir essas aulas e também compartilhar esse canal e subscrever a esse canal, compartilhar com seus amigos, seus irmãos, para que mais pessoas possam receber esse ensino importante sobre a aliança também. Até a próxima aula.